uma vez aqui com vocês, trazendo mais uma aula sobre função afim, falando do gráfico da função afim, que temos 2 exercícios, e vamos tratar do assunto. Depois eu até vou explicar o que significa tudo isso que eu escrevi ali. Então vamos lá. Nós temos 2 funções aqui para resolver o seu gráfico. Lembrando que o gráfico da função afim ele tem esse formato, onde o A é o coeficiente que acompanha a letra X e o B é o coeficiente independente, ele não tem a letra ao lado. Então, no nosso exemplo aqui, no exemplo A, você tem o 4x menos 1, onde o 4 é o A e o menos 1 é o B, ok? Também vamos lembrar, e esse foi o assunto da aula anterior a essa, quando iniciamos esse assunto, gráfico da função afim, que qualquer gráfico, se ele é da função afim, ele é uma reta. O esboço desse gráfico, o desenho desse gráfico no plano cartesiano, ele vai ser uma reta para lá ou para cá, enfim, ele vai ser uma reta sempre, tá certo? E para que eu desenhe uma reta, também já foi explicado sobre isso, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, então eles são suficientes para que eu desenhe uma reta. Certo? Claro que uma reta ele tem infinitos pontos, mas para que eu desenhe uma reta, no mínimo, eu tendo 2 pontos, eu consigo traçar essa reta. Ok? Então, para que eu consiga fazer o esboço do gráfico da função afim, saber onde ele está aqui no plano cartesiano, basta eu determinar 2 pontos no plano cartesiano. Só isso, e aí eu consigo desenhar a minha reta. Um dos pontos ele está exatamente na própria função. Como assim, professor? Como assim na própria função? Um dos pontos é o 0 e o menos 1. Veja que o termo independente aqui, ele faz parceria, ele é o par ordenado junto com o 0 do x. Já já você vai entender sobre isso. O 4, que é o elemento que representa o A, o 4, ele é o coeficiente, vou até abreviar, coeficiente angular. Por isso eu escrevi isso daqui, ó, coeficiente angular. O coeficiente angular sempre será o termo que está acompanhado da letra, no caso x. É o A lá da forma geral. E o termo independente, que seria o B, ele é chamado de coeficiente, eu estou abreviando, linear. Muito bem. E é pelo coeficiente linear que eu encontro o primeiro ponto da função afim. Como assim, professor? Toda vez que for conhecido ele, toda vez que ele aparecer aqui, e em alguns casos ele não vai estar, mais para frente vamos fazer uma aula sobre isso. Então, este aqui é um dos pontos, ele faz par com o 0. Como assim? Vamos fazer aqui a tabelinha. Uma tabelinha para entender isso daqui. Desse lado aqui, ó, nessa coluna, eu vou colocar o x. Aqui eu vou colocar y igual a função que está aqui, 4x menos 1. Vou fazer uma barrinha e aqui eu vou colocar o y. E aqui, a última coluna, o par ordenado que precisamos. Então vamos lá. Eu disse para você que o menos 1, o termo independente, qualquer termo independente aqui, ele sempre faz parceria com o 0. Então vamos lá. Eu vou colocar o 0 então aqui para ver se ele realmente dá menos 1. Ok? Ó, 0 no lugar do x. Porque o menos 1 vai ser o y. Já vou até pôr aqui o y. Certo? Muito bem. Se eu fizer a conta, se eu pegar o 0 e colocar no lugar do x, vai ficar assim, ó. 4x, então é 4 vezes o 0, porque eu estou colocando no lugar do x, menos 1. Quanto é 4 vezes 0? 4 vezes 0 é 0. E 0 menos 1? Menos 1. Então, quando o x é 0,
o y é menos 1. E não é só para esta função. Sempre que você tiver o termo independente aqui, qualquer que seja ele, 2, 3, menos 5, ele sempre vai ser parceiro do zero no gráfico. Então, um dos pontos eu já tenho. Basta encontrar o outro. Nem era necessário fazer essa conta. Lembre-se, ele e zero. Zero no x e menos 1 no y. Não precisava fazer, eu fiz para demonstrar. Então, aonde eu encontro esse par ordenado do gráfico? Onde o x é zero, o y é menos 1. Então, aqui embaixo, lembre-se que eu falei na aula anterior, que quando você tem um par ordenado e um deles é o zero, tu vai fazer uma marquinha no seu parceiro. O parceiro do zero aqui é o menos 1 que está no y. Exatamente aqui. Tudo bem? Basta eu encontrar o segundo ponto. E aí eu já tenho como construir a minha reta. Porque o gráfico da função afim é uma reta. Vou chutar qualquer valor aqui para o x, o valor que você quiser. Posso chutar qualquer valor aqui e eu vou encontrar o meu x. Eu vou chutar o 1. Vamos colocar o 1. Muito bem. Se eu colocar o 1 aqui, ficará 4 vezes o x, mas agora é o vezes o 1. Menos 1. Vamos lá. 4 vezes 1 é 4. Menos 1, que é 1 que está aqui, 3. Então, o meu par ordenado, agora, o outro ponto que eu precisava é o 1 no x e o 3 no y. Ok? E agora é só localizá-lo aqui, no meu plano cartesiano. Se eu tenho 1 no x, o 1 no x está onde? Aqui. Eu tenho o 3 no y. Aonde está o 3 no y? Mais ou menos aqui. Então, é 1 e 3. Vou fazer aqui, ó, mais ou menos assim. Não estou fazendo com régua, mas aí. Pronto. Desenhei aqui, encontrei um outro ponto. Esse ponto aqui é o ponto 0 e menos 1. É esse ponto. E esse ponto aqui é o 1 e o 3. Sobre encontrar pontos no plano cartesiano, também tem uma aula aí no YouTube. É interessante você ver essa aula, porque é uma base para toda essa aula sobre função. Se você não viu ainda, procure no YouTube. Plano cartesiano, no meu canal, fala sobre a introdução, sobre encontrar os pontos no plano cartesiano. Bom, encontrado os pontos, basta agora eu desenhar a minha reta. Eu não disse que é uma reta? Basta unir os pontos. Então, vou uni-los aqui, olha, a minha reta. E a minha reta do plano cartesiano, ela está esboçada, está feita aqui. Consegui encontrar a reta da função 4x menos 1. Vamos para o próximo exercício. Também tem aqui uma função afim. Aliás, antes de ir para aquele exercício, repara bem, o menos 1, que é o coeficiente linear, ele está aqui. No coeficiente linear, sempre a reta, o traço que nós temos que encontrar, que é o objetivo do exercício, ela sempre vai cruzar com o coeficiente angular no eixo y, ó, sempre no eixo y. Então, olhando para esse exemplo, a nossa reta, ela vai cruzar no y exatamente onde o 4 está. Aqui é o 4 que é o coeficiente linear. 4 no y. Então, a nossa reta ela vai cruzar aqui, nesse ponto, o y. Agora, para que lado que ela vai? Para cá ou para lá? Aí que nós vamos entender aqui agora. Vamos lá. Bom, como eu já conheço o coeficiente angular e já sei que o nosso coeficiente angular aqui é o 4, angular não, desculpa, o nosso coeficiente linear é o 4, esse é o linear. E este aqui é o angular sempre é o que acompanha o x. Então, pelo coeficiente linear, eu já sei qual é um dos pontos. E qual é um dos pontos? É o 0 e o 4. O 4 ele vai ser o y do par ordenado. Então, eu já tenho um dos pontos, 0 e 4, aonde
O zero está aqui. Então, se o x está no zero e o y está no 4, então o meu ponto onde eu vou marcar é exatamente aqui. Como eu já disse, se você tem um par ordenado onde um deles é o zero, você vai fazer a marquinha em cima do outro, o outro aqui, vou fazer um pouco maior, 0 e 4. O outro aqui é o 4. Então, se é visto e conhecido na função o coeficiente linear, ele, no caso aqui é o 4, faz ponto, faz parceria com o 0. Ok? Então, 0 e 4 eu já tenho um dos pontos. Basta achar o outro. Vou chutar qualquer valor, então eu vou fazer aqui, olha. Vou mudar de cor aqui. Vou fazer uma tabelinha. X e Y. Ok? Não precisa ser uma tabelinha parecida com essa, não. Vou chutar qualquer valor. Vou chutar o 3. Vou colocar o 3 no lugar do x. Qualquer valor serve, tá? Estou colocando 3. Mas quem é o meu y? O meu y é menos 2x mais 4. Esse é o meu y. Ok? Se eu colocar o 3 aqui, como vai ficar isso? Vai ficar assim. Menos 2 vezes 3 mais 4. Vamos fazer a nossa conta aqui. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Porque você tem 2 vezes 3, 6. E regra de sinal, menos e mais, menos. Então aqui dá menos 6. Mais 4. Eu tenho 6 negativos. Ganhei 4. Não foi suficiente para bater os 6 negativos. Mas diminuí a dívida. Me sobraram 2 negativos. Então eu encontrei o meu y. O meu y é o 2 negativo. Ou seja, quando eu jogo 3 no lugar do x, eu encontro menos 2 no y. Onde vai estar aqui? Vamos encontrar. Olha lá. Então o meu x é o 3, está aqui. E o meu y é o 2, o menos 2, aliás. Então eu vou fazer um traçado aqui, mais ou menos. E pronto, esse ponto aqui é o 3 e o menos 2. O 3 e o menos 2. E esse ponto aqui é o 0 e o 4. Bom, agora eu já tenho os dois pontos que são necessários, suficientes, para que eu desenhe a minha reta, eu esboce o meu gráfico da função afim, que é o gráfico da função menos 2x mais 4. Basta eu colocar a minha régua aqui e fazer a união dos pontos. Ó, vou unir os pontos. Está aqui a minha reta do gráfico da função afim, do gráfico menos 2x mais 4. Ok? Bom, também nesse caso você repara que, como eu havia dito, o coeficiente linear ele é tocado pela reta exatamente no eixo y. Ok? Agora, a função ela pode ser crescente ou decrescente. Perceba aqui no primeiro exercício, da esquerda para a direita, à medida que eu vou subindo com a minha reta, à medida que eu vou subindo, o valor do x ele vai aumentando. Então aqui o x ele tem um valor, aqui ele já tem outro, aqui ele já tem outro, até chegar nesse ponto que é 1. Mas se eu prolongasse a minha reta, então o x iria ter outros valores. Ou seja, à medida que a minha reta ela vai crescendo, os valores de x vai aumentando. Repara aqui, ó. Então você veja que da esquerda para a direita, a reta vai evoluindo para a direita. Então ela começa aqui e vai para a direita. Então a função é crescente. Repare mesmo, aqui mesmo na tabela, à medida que o x aumenta, ó, 0, 1, os números do y também aumentam, ó, menos 1, 3, e provavelmente o próximo aqui seria maior que 3. Então, à medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Então, essa função aqui ela é uma função crescente. Ela é crescente. Muito bem. E já nesse outro exemplo, repara que à medida que o meu x aumenta, o meu y diminui. Veja, quando o y é 0,
quando o x é 0, o y é 4. Agora repara aqui, ó, se o x foi para 3, de 0 foi para 3, o meu y diminuiu, foi para menos 2. Então, à medida que o meu x aumenta, o y diminui. Veja o desenho da reta, ela vai descendo da esquerda para a direita, ela vai descendo, ou seja, é uma função decrescente. Função decrescente. Então, olhando para o gráfico, percebe-se que a função ela tem um crescimento, vai da esquerda para a direita, ela vai evoluindo para a esquerda, crescendo, subindo. Já a função decrescente, da esquerda para a direita, ela vai diminuindo, ela vai descendo, uma função decrescente. Tá ok? Vamos ter outras aulas sobre o assunto. Muito importante você entender bem esse assunto, mas nunca se basear pelas aulas do YouTube. Estude, se envolva com as aulas do seu professor na sua escola. Aqui é para que você tenha mais um apoio nas aulas que você já tem na sua escola. Eu agradeço a atenção, não se esqueça, compartilhe o vídeo com os seus colegas, com seus amigos, com os seus colegas de sala de aula, lá na sua escola, comente na sua escola sobre o assunto e se inscreva se você ainda não é inscrito e acione o sininho para que quando tiver novas aulas você seja notificado, tá certo? E dê um joinha aí porque isso ajuda muito aqui o nosso canal dentro do YouTube. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, até mais.